Vamos lá? Fala, galera, bom dia a todos. A gente vai trocando aqui, bom dia a todos. Iniciando o nosso segundo encontro aqui. Para a galera que está aí assistindo ao vivo, né? O link principal aqui do curso caiu, mas o pessoal abriu o chamado, né? Estão com um link em reserva aqui. Então, pode ser que não tenha aquela velocidade que vocês estão acostumados, mas já foi aberto um chamado e logo, logo vai ser resolvido, tá? Então, a gente vai iniciar aqui a nossa aula de hoje falando sobre a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, também chamada de DLPA, que nós comentamos ontem, que pela Lei 6.404 é uma demonstração obrigatória, e lá no CPC 26 não está como obrigatório, porque ela está dentro já da DMPL, que a gente vai falar logo em seguida. Bom, relembrando aqui, o lucro tem algumas destinações, tá? De acordo com a Lei 11.638, de 2007, a conta de lucros acumulados não pode ter mais saldo ao final de cada exercício. Não significa que a conta não exista mais. Ou seja, ela existe, ela carrega, vai ser carregada para o PL, mas o lucro precisa ter destinações. E quais são as destinações do lucro? Compensação de prejuízos, é o primeiro, se houver prejuízos anteriores. A constituição de reservas, né? Principalmente a reserva legal, que é a única obrigatória aqui, tá? A distribuição de dividendos, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, e até mesmo o aumento de capital social. Então, de acordo com a Lei 11.638, a conta de lucros acumulados não pode ter saldo no final do exercício. No fim do exercício, tá? E a DLPA, ela mostra qual foi a destinação desse lucro. O que a empresa fez com esse lucro naquele exercício? Então, a análise dela começa pelo saldo inicial. Se ela não pode ter saldo acumulado no final do exercício, vocês concordam que o saldo dela inicial ou é zero, ou é negativo se ela tiver prejuízo? O que vocês acham aqui? Porque essa demonstração aqui é dos lucros ou prejuízos acumulados. Se a empresa tem sucessivos prejuízos, obviamente seu saldo inicial vai ser o quê? Negativo. Agora, se ela não teve prejuízo, ela precisa destinar todo o lucro. Então, se ela não teve prejuízo, o saldo inicial seria o quê? Seria zero. Ok para vocês? Tá? Bom, então inicia aqui, né, o saldo inicial. Aí eu tenho uma conta aqui chamada de ajustes de exercícios anteriores. O que seria isso? Em muitas situações, somente no exercício seguinte, eu consigo visualizar um erro que eu fiz no exercício anterior. Às vezes eu deixei de reconhecer uma despesa, às vezes eu detectei até mesmo uma fraude contábil e preciso acertar. Toda vez que eu preciso ajustar alguma conta do exercício anterior, eu não posso fazer mais isso na DRE, porque a DRE do ano passado já foi fechada, já distribui lucros e dividendos. Então, se eu, na verdade, já distribui lucros e dividendos, já fechei a DRE, esse ajuste só pode ser feito diretamente no PL da entidade, nesta conta de ajuste de exercícios anteriores. Imaginando aqui que eu deixei de reconhecer R$100 mil de despesas. Vocês concordam que o meu lucro, então, deu R$100 mil a mais? O que vocês acham? Eu deixei de reconhecer R$100 mil de despesa em 2021. Porra, então eu tive um lucro R$100 mil a mais. Em contador a menos, né? E quando eu detecto, né, esse erro por algum motivo específico, eu preciso ajustar os R$100 mil. Mas não pode mais ser na DRE, porque eu já estou no ano seguinte, né? Então eu vou lá direto no patrimônio líquido, né, numa conta chamada de ajuste de exercícios anteriores, e vou ajustar essa conta direto lá. Tá? Agora, com os seus respectivos efeitos tributários aí, obviamente, né, que precisam ser analisados, porque eu acabei tributando também menos, né? Porque se eu tive uma... eu acabei tributando a mais, né? Se eu tive eu tive mais lucro, né? Eu acabei tributando a mais. Então, esse tributo a ser ajustado precisa ser também visto pela entidade. Tá? Bom, feito isso, eu posso ter reservas que eu constituí no período passado que eu não usei e eu posso revertê-las. Tá? O grande exemplo aqui que eu vou falar daqui a pouco para vocês é a reserva de contingência. Ou seja,
já para dar um spoiler, o que é uma reserva de contingência? A empresa, a entidade, ela fala o seguinte, olha só, quando, vamos imaginar que ela tem uma atividade de venda de sorvete, ou venda de açaí, venda de frios, de uma maneira geral, de congelados, né? No verão explode de vendas. Pô, aí chega no inverno, a venda dela é muito, muito menor. O que ela pode fazer? Nessas vendas que ela estoura, ela vai fazer o seguinte, eu vou pegar parte do lucro, vou fazer uma constituição de reservas, de contingências, porque eu sei que no inverno minha lucratividade ela é menor, meu faturamento é menor. Então eu posso usar isso nessas épocas em que a minha atividade ela fica mais, né, assim, mais branda, né, mais escassa. Então, ou seja, só que acontece, se a entidade não usar toda essa reserva de contingência, ela pode fazer o quê? Reverter. Tá? E ao reverter, ela fica disponível para a empresa novamente para poder fazer o que ela quiser. Ok para vocês aqui? Tá? Aí eu chego ao outro ponto aqui, que é o lucro ou prejuízo do exercício. Né? Ou seja, na DRE eu vou apurar se houve lucro ou se houve prejuízo. Né? Então, ou seja, o saldo inicial, que ou é zero ou é negativo, mais ou menos se houver algum ajuste de exercício anterior, que eu preciso ajustar no próprio PL. Se houver alguma reserva que eu não utilizei, eu vou reverter, vai somar. Né? E aqui vou somar se houver lucro e vou diminuir se houver prejuízo. Então aqui eu tenho saldo disponível. Né? Saldo disponível. Para quê? É por competência. É porque é parte do lucro. A única que é caixa é DFC. É, só DFC. Né? Aí, o que eu vou fazer agora aqui? Ou eu vou constituir reservas, ou eu vou distribuir dividendos. Tá? Cara, antes dos CPCs, né, estourarem nas provas, isso era questão certa de prova, isso aqui. Era certo de prova. Só que hoje em dia estamos falando muito os CPCs. Então isso deu uma acalmada. Mas eu não vou deixar de falar para vocês isso. Né? Então, assim, já tem até um certo tempo que eu não vejo questão disso em prova. Cara, mas isso era chovia em prova. Eu falei, cara, eu não vou deixar de falar por conta disso, até porque normalmente está no edital essa demonstração. Né? Então, ou seja, quais são as reservas de lucro previstas pela Lei 6.404? São basicamente 8 aqui, até 8, na verdade, perdão. Não que a empresa tenha que constituir 8. A legislação pode, ela estabelece até 8 reservas. Assim, no material de vocês está a explicação de todas elas. Tá? Mas o que eu acho mais importante aqui, vocês entenderem pelo menos agora aqui, ó, a reserva legal. Por quê? Ela é a única que é obrigatória. Né? As demais, ou a maioria delas, estão previstas em estatuto. A empresa ela pode prever em estatuto algumas dessas reservas aqui. Tá? Então, a primeira reserva, chamada de reserva legal, ela é obrigatória. Bom, primeiro passo, se houver lucro, obviamente, qual é a minha primeira análise aqui? É ver se tem prejuízo, né? Se tiver prejuízo, vai compensar. Beleza. Se não tiver prejuízo, ou já tiver compensando prejuízo, do que sobrar, 5% do lucro líquido. Agora, um ponto importante. Esse valor de reserva legal, que a empresa vai constituir, ele não pode ultrapassar 20% do capital social realizado. Vou dar um exemplo do material de vocês aqui, tá? O que é o capital social realizado para vocês? É o que de fato foi integralizado. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu posso ter lá 100 mil reais de capital subscrito e 20 mil reais de capital a realizar. Então só foi realizado quanto? 80. Então é sobre esse realizado. Ok para vocês? Tá? Bom, então eu tenho uma questão aqui de obrigação. 5% do lucro líquido, não podendo ultrapassar 20% do capital social realizado. Então olha só o exemplo que eu trouxe aqui. Isso. Não, o CPC não trata dessa... Aqui, ó. Olha o exemplo aqui, ó. Vocês conseguem visualizar? Deixa
eu aumentar um pouquinho aqui. Aqui, ó. Capital subscrito da empresa, 3.000 a realizar 1.000. Então, quanto tem de capital realizado? R$2.000. A empresa tinha constituído R$360 de reserva legal. Então, a gente sabe que 20% de 2.000 vai dar o quê? 400. Então, ela está dentro ainda do limite, beleza? Vamos imaginar que ela tenha gerado um lucro de R$1.000. Se ela fosse constituir os 5% sobre esses 1.000, ela deveria constituir quanto? 50, não é isso? Só que se ela pegar os 360 e somar com os 50, vai dar o quê? 410. Ultrapassaria 20% do capital social realizado. Então ela não pode constituir 50. Só pode constituir quantos? 40 aqui. Ok para vocês? Então, ou seja, o máximo de percentual da reserva legal sobre o capital social tem que ser de 5%. Ou seja, e não pode ultrapassar 20% do capital social realizado. Então, ou seja, embora ela tenha tentado constituir 5% do lucro, esse 5% ele ultrapassaria os 20% do capital social realizado. Então, não pode acontecer isso. Então, não vai constituir 50, vai constituir 40 para essa aqui ficar R$400. Se ela já tivesse constituído os 40 aí, do lucro ela não ia pegar nada. Nada. Tá? Agora, ela pode deixar de constituir a reserva legal? Pode. Caso o somatório da reserva legal com a reserva de capital, que eu vou explicar o que é daqui a pouquinho, ultrapassar 30% do capital social. Ah, mas como assim? Eu não entendi. A empresa pode deixar de constituir a reserva legal se o seu somatório com a reserva legal ultrapassar 30% do capital social. Mas ela pode vir a fazê-lo? Pode. Não há problema nenhum fazer. Só que ela fica facultada a não fazer também. Se ela resolver fazer, ela precisa atender a esses dois requisitos aqui. 5% do lucro e não pode ultrapassar individualmente 20% do capital social. Então, olha o exemplo que eu dou agora aqui, ó. Capital social realizado, 1.000. Olhem só para a reserva legal. 150. 150 de 1.000 corresponde a quanto? 15. Ela pode constituir? Pode. Tá? Agora, olha a reserva de capital. 190. Se eu somo mais duas, dá quanto? 340. 340 seria o quê? 34% do capital social. Nesse caso aqui, a empresa pode optar em não constituir. Pode optar em não constituir, ok? Se ela vier a constituir, ela pode? Pode. Só que aí eu tenho que respeitar os 5% do lucro e ela não pode ultrapassar 20% do capital social. Então, ou seja, ela pode constituir até R$50 de reserva legal. Ok para vocês aqui? Ou seja, quando eu tenho esses dois ultrapassando os 1.000, ela pode optar por não fazer. Ah, não quero fazer. A lei te permite, olha, não quero fazer. Mas quero fazer. Ah, se quer fazer, beleza. Se você quiser fazer, respeitar essas duas premissas aqui. Tá? Realizado. Isso. Que é esse caso aqui, né? Ou seja, ela poderia optar por não fazer. Se ela realizou? Não, na verdade aqui está como realizado mesmo. O exemplo aqui está como realizado. É porque no outro trava 3 menos 1, entendeu? Aqui, outro exemplo. Aqui eu realizei todo o capital. Sim. Isso. É porque assim, isso confunde um pouco mesmo, porque são duas situações diferentes. Aqui, eu tenho obrigação de fazer. Aqui, eu posso deixar de fazer. Então, são duas coisas distintas, né? Você pode fazer a reserva legal? Não. Eu posso deixar de constituir quando esse somatório aqui ultrapassar 30% do capital social realizado. Assim, eu posso deixar de fazer. Esse controle é por causa da destinação do capital e da destinação da reserva? Sim. É preciso ter um limite ali também de constituição, porque tem outras reservas, né, a serem feitas para a empresa.
A empresa, por exemplo, nesse cenário aqui, ó, que é esse, a empresa pode optar por não fazer a reserva legal. Entendeu? Vai ficar só 150. Entendeu? Ela pode, nessa situação aqui, ela pode deixar de fazer a reserva legal. Não há problema nenhum. Aí 150 vai para onde? Vai para o capital social? Não, vai continuar aqui. A empresa vai destinar para outra coisa. Aí você tem outras reservas aqui, né? Entendeu? Ou pode distribuir de dividendos, enfim. Isso aí não é o problema. Tá? O que ela fala é o seguinte, olha, que se você ultrapassar isso aqui, você pode deixar de fazer. Mas se você quiser fazer, tem que respeitar isso aqui. Na verdade, para as empresas fazer uma reserva legal aí é quase como se fosse um custo para ela, né? Ela pensa bem, vou deixar de dividir, é obrigação. É obrigação. É ter aquele recurso lá, porque normalmente a reserva é legal, ela tem quais finalidades normalmente? Ou compensar prejuízo ou aumentar o capital social, para manter a integridade do capital social. No final do exercício ela vai para o capital. Oi? No final do exercício, quando vira, ela permanece. Não, aí se ela precisar aumentar o capital social, ela pode usar. Isso. Não, aí durante. Ela vai constituir a reserva e ela vai ver o que ela vai fazer com aquela reserva, entendeu? Assim, ela pode ficar lá durante um tempo. Mas se ela precisar aumentar o capital social por algum motivo específico, ela pode usar a reserva para isso, né? Então, assim, a maioria das reservas, na verdade, assim, cada uma tem alguma característica, mas a maioria delas também pode ser utilizada para compensar prejuízo. Na verdade, eu esgoto. Se eu tiver prejuízo, eu vou esgotar todas as reservas que eu tiver. Até eu conseguir. Aí depois que vai entrar a reserva de capital, que eu vou falar depois sobre a reserva de capital, especialmente falando, né? Mas a lógica a única obrigatória é a reserva legal. Então é importante que você, pelo menos essa aqui, vocês tenham bem em mente, né, em relação a isso. As demais, né, a empresa pode optar por fazer ou não, mas tem situações aqui que ela vai acabar fazendo por força de alguma situação específica, né? Igual ali, naquele exemplo que eu colocou ali. Se a empresa fizesse, vamos supor que ela aumentasse o capital social para 2.000, aí ele seria obrigado a fazer. Seria, porque os 30% de 2.000 daria 600, né? Isso, aí ele teria que fazer a reserva legal ou aumentar a reserva de capital dele. Exatamente. Por exemplo, naquele primeiro caso lá, que estava 3.000 menos 1.000, né? Vamos imaginar que aqui fosse 3.000 de subscrito menos 2.000 de a realizar. Se ele aumenta o realizado, a reserva tem que subir também. Beleza? Tá? Agora o seguinte aqui. Bom, no material de vocês está aqui, mas eu vou bater um papo em relação a essas outras, tá? Reserva estatutária, uma reserva prevista no estatuto da empresa, tá? É uma reserva que não é obrigatória, mas se tiver lá no estatuto, a entidade vai indicar a sua finalidade, vai indicar o montante do lucro que vai ser aplicado, né, indicar em que situações a reserva estatutária vai ser utilizada. Então, isso não é obrigação, mas precisa constar no estatuto finalidade, montante, percentual máximo, né, a ser utilizado. Então, isso está no estatuto. Reserva de contingência, como eu comentei com vocês há pouco, é uma reserva que a empresa utiliza para absorver algum prejuízo que ela possa ter em uma situação adversa, né? Nós falamos aqui, a empresa vende congelados, no verão ela bomba. Talvez no inverno ela não tenha tanta receita assim. Então ela pode, dentro do seu estatuto, definir qual é o percentual de reserva de contingência, né, em situações em que ela tem lucro acima do normal, para que isso seja revertido para a reserva de contingência, para quando chegar no inverno, por exemplo, que ela tem pouca lucratividade, mas os gastos fixos permanecem, né, ela possa utilizar esse excesso para pagar, né, as suas contas, pagar as suas despesas operacionais e não se desequilibrar. Por isso que eu falei aqui, que caso não utilize a reserva de contingência, ela volta aqui para a DLPA do ano seguinte. Porque eu não usei, se eu não usar, vou ter que reverter. Porque aqui é para usar. Se eu não usar... Porque às vezes eu estou estimando um percentual, um valor, e eu não uso tudo mesmo. Até é normal isso, né? Porque a estimativa ela é feita para, né, tentar ajustar lá, mas nem sempre eu acho o valor correto. Agora, um ponto importante. Não confundir, quero mostrar de vocês isso, a reserva de contingência com as provisões. Lembra que nós falamos sobre as provisões na contabilidade geral? Né? Que não deixa de ser contingências que ocorrem, né? Só que as provisões são passivos. Obrigações presentes que a empresa tem,
que envolve grau de estimativa. Então, ou seja, por exemplo, a minha geladeira lá em casa, com 2 meses de usada, ela queimou o compressor. Recentemente, estou sem geladeira em casa, com criança pequena, né? Então, eles vão tentar resolver lá a Samsung lá, mas eu vou ter que entrar com uma ação, né? Enfim, aí eu tenho lá uma ação, ou várias ações. Cara, eu tenho que saber qual é o grau de probabilidade de perder aquelas ações. E se o grau de perda foi alto, eu vou ter que estimar um valor a ser pago. Isso é um passivo, isso é uma provisão. Essa aqui é diferente, essa aqui do lucro, a empresa pode constituir uma reserva de contingência para poder utilizar parte desse lucro em situações que ela não tem a receita que ela costuma ter com frequência. Ou seja, então ela pega essa reserva de contingência e coloca para utilizar em meses, por exemplo, no nosso exemplo aqui de inverno. São 2 coisas distintas aqui, ok? Beleza? Tá? Reserva de incentivo fiscal. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje também. A gente vai falar do CPC 07, que trata de subvenção e assistência governamental. Quando uma empresa recebe uma doação, né, ou algum incentivo fiscal, por exemplo, né, um empréstimo subsidiado, né, uma isenção de imposto, né, por algum motivo específico, inicialmente, quando eu tenho uma contrapartida, esse incentivo ele vai para o passivo e depois eu vou reconhecendo na DRE como receita. Só que essa receita ela não é tributável, tá, para fins de imposto de renda e contribuição social. Então, essa parte do lucro que se refere a esse incentivo fiscal, ele vai ser destinado diretamente para a reserva de incentivo fiscal. Tá? Então, ou seja, isso vai virar uma receita em algum momento, só que essa receita não é tributável, então essa parte da receita que não é tributável vai lá para o PL e a empresa vai ter que fazer investimentos obrigatoriamente na empresa para poder utilizar sem tributar, né, esse incentivo fiscal. Reserva estatutária tem relação com expansão. A empresa quer expandir os seus negócios, quer comprar mais máquinas, quer fazer obra, ela precisa aumentar o seu espaço, então ela pode utilizar parte do lucro e colocar na empresa, né, para fazer obras, para expandir as suas atividades. Isso é chamado de reserva orçamentária. Tá? Reserva de lucro a realizar. Isso aqui é bem interessante, está no material de vocês, um esqueminha bem legal. A gente sabe que o lucro não é igual à caixa, certo? Então, ou seja, às vezes eu tenho um lucro que não se converteu completamente em caixa. E a entidade, às vezes, define um percentual de distribuição de dividendos. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, vamos imaginar que a empresa, vou botar aqui, ó, gerou um lucro de R$100 mil. Vamos imaginar que ela, dentro do seu estatuto, ela distribuiria 50% do lucro de dividendos, ou seja, deveria distribuir R$50 mil, mas do lucro só foi realizado até agora. O que é realizado, Anderson? Lucro que de fato virou caixa, tá? Lucro que de fato virou caixa. Só foi realizado R$30 mil. Ou seja, por quê? Eu tenho vendas a prazo, eu tenho receita de equivalência patrimonial, que a gente falou ontem, que não afeta o caixa, não é isso? Então, ou seja, eu tenho como parâmetro definido no estatuto que eu sempre distribuo 50% do meu lucro. Então, eu vou distribuir R$50 mil. Só que só tenho de lucro realizado R$30 mil. Então, esses R$20 mil, a diferença, vai ser chamado de lucro, de reserva de lucro a realizar. Porque assim que eu realizar as demais vendas, as demais receitas, né, esses R$20 mil, como forem realizados, vão dar baixa aqui e eu vou distribuir como dividendos para os acionistas. Tá? Então, assim, é um controle que a empresa tem que fazer. Pô, beleza, você está definindo que 50% do teu lucro ele é distribuído. Ok, mas eu tenho caixa para isso? Às vezes eu não tenho. Então, por isso que é importante entender competência versus caixa. Né? Então, essa reserva justamente é para isso. Tudo bem para vocês? Tá? Reserva especial de dividendos obrigatórios não distribuídos. Parecido com o anterior, mas basicamente é o seguinte. A empresa tem lucro para distribuir. Tá? Ela pode distribuir dividendos,
mas ela está passando por um processo de recuperação judicial, por exemplo. Ou seja, então, se a empresa passa por um processo de recuperação judicial, o acionista, o investidor, é um dos últimos da fila. Tem que pagar salários, governo, fornecedores, os meus demais credores. Então, o acionista vai ficar por último da fila. Então, ela tem até lá o lucro para distribuir, mas ela não pode fazer ainda. Então, esse montante que não pode ser distribuído vai ficar como reserva especial de dividendos obrigatórios não distribuídos. Tá? E o último seria a reserva, né, de prêmio na emissão de debêntures. Né? Vamos imaginar que a empresa ela tem um ganho na emissão de debêntures. Né? Mas como assim ganho? Ela tinha um título nominal lá de 100 mil cotas e conseguiu captar 150 mil reais. Esses 50 mil reais a mais vai como reserva de prêmio na emissão de debêntures. Não transita pela DRE isso. Tá? Toda transação feita pelos sócios, ela não transita pela DRE. Tá? Vai diretamente para o patrimônio líquido. Tá? Assim como o ganho na venda de ações, na emissão de ações, que nós falamos ontem. Também transita só pelo patrimônio líquido, não transita pela DRE. No balanço patrimonial vai aparecer tudo no PL aí embaixo. Tudo no PL. Pode ser que a empresa, para não poluir o balanço patrimonial, coloque a reserva legal e as demais reservas de lucros. E em notas explicativas ela abra isso, né, justamente pela DLPA. Né? Na DLPA vai ter que estar elas todas detalhadas. Mas no balanço patrimonial eu posso botar só as reservas de lucros. Seria a somatória de todas elas. Até aqui tudo bem? Professor, essa reserva de dividendos obrigatórios não distribuídos que o senhor falou, e se a empresa está em recuperação judicial, ela pode ser usada para fornecedor, essas coisas, essa reserva? Então, na verdade é o seguinte, a empresa deu lucro, ok? Por estatuto, vamos imaginar que a empresa sempre tem que pagar 50% de dividendos sobre o lucro. Então, ela tem que pagar 50 mil reais aos acionistas. Só que, na verdade, como ela está num processo muito especial, enquanto ela não pagar fornecedor, salário, tributo, banco, ela não pode distribuir. Entendeu? Então, ou seja, daquele lucro, daquele faturamento, daquele lucro, embora ela teria que pagar 50 mil reais, eu tenho agora uma situação judicial que impede que ela faça isso, né, de forma, vamos dizer assim, voluntária. Ela precisa primeiramente ir pagando os demais credores para depois pagar os seus sócios acionistas, entendeu? Porque, por exemplo, se a empresa está devendo fornecedor, está na recuperação judicial, tem dinheiro de reserva de dividendos, por que não sai reserva de dividendos para pagar o fornecedor? Então, mas na verdade, a ideia justamente é essa. O que acontece? Na verdade, lucro é uma coisa, passivo é outra, entendeu? Ou seja, ela tem dívidas com fornecedores, está no passivo, entendeu? Dívida com empréstimo, está no passivo isso. Só que ainda assim ela gerou lucro. Ou seja, então na verdade, esse lucro gera caixa, em tese, né? Ou gera, assim, porque para ter lucro, eu tenho uma contrapartida, que ou é a caixa ou contas a receber, não é isso? Então, ou seja, embora eu tenha a caixa para pagar a distribuidor, eu vou pagar o quê? O passivo primeiro, entendeu? Essa é a lógica, ou seja, eu tenho um balanço patrimonial aqui, né? Ou seja, o caixa pode pagar isso aqui, mas pode pagar aqui também, entendeu? Então, para ela ter lucro, ela tem caixa ou conta a receber, ok? Vamos pensar que ela tem caixa aqui. Então, ou seja, ao invés de pagar esse cara primeiro, vai pagar esses caras aqui primeiro. Então, No caso, ele está dizendo assim, se tem dinheiro na reserva lá, quer dizer, é tirado do PL e pagar esse passivo, só que o dinheiro da reserva já está. tá aqui no caixa. O dinheiro não está aqui, o dinheiro está aqui. Porque aqui, na verdade, é uma contrapartida daqui, entendeu? O dinheiro está aqui. Só que eu não pago esse cara aqui, eu pago prioritariamente esses caras aqui. Era esse mesmo que ela falou que eu estava com dúvida, porque... Eu não tiro daqui para pagar isso aqui, entendeu? Não tiro daqui, eu tiro daqui. Tiro do caixa, entendeu? Professor, só explica um pouquinho, eu perdi incentivo fiscal, essa reserva de incentivo fiscal. Quando a empresa ela recebe algum tipo de incentivo do governo, seja de isenção, seja de isenção de algum imposto, né, seja de empréstimo subsidiado, né, até mesmo sobre alguma doação em ativos, né,
Só que a gente vai falar sobre isso hoje ainda, que é o CPC 07, né? Existem duas formas da empresa contabilizar essas subvenções. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa chamada Casa Granado, né, que o governo do Rio, ele doou um terreno para a Casa Granado. A Casa Granado ficava no centro do Rio de Janeiro, uma fabricazinha no centro do Rio de Janeiro, apertadinha lá e tudo mais, a pessoa expandir. O governo do Rio de Janeiro cedeu um terreno num município lá de Japeri, que é um município mais distante, mas com uma contrapartida. Olha, eu cedo o terreno, contanto que vocês construam uma fábrica, obviamente, que era a intenção, e empreguem pessoas da região, né? E assim foi feito. Só que acontece, como essa doação ela ficou relacionada a uma contrapartida, essa doação inicialmente ela não é receita ainda. Ela é um passivo. Por que passivo? Porque tem uma contrapartida. Então ela reconhece como passivo esse cara e conforme ela vai construindo, ou depois de construindo, já depreciando aquele prédio, ela vai proporcionalmente tirando o passivo e colocando na receita. Mas tem doações ou subvenções que não precisam de contrapartida. Um empréstimo subsidiado, por exemplo. A empresa pode pegar uma linha de crédito em que o governo entra com 50% do valor. Vai direto para o DRE. Só acontece, essa receita gerada por subvenção, ela em regra, ela não é tributável para fins de imposto de renda. Então, ou seja, considerando que parte do meu lucro constitui essa reserva que eu não fui tributada, parte desse lucro, ele está onde? Justamente aqui. Entendeu? Ele transita pela DRE, mas não é base para efeitos tributários, então, do meu lucro, uma parcela com certeza está aqui. E dessa parcela vai ficar lá no meu PL. E eu vou precisar usar para fazer investimentos, senão vai ser tributado. Se eu não usar, vai ser tributado. Então, essa é a lógica. Tudo bem? Tá? Então, em relação às reservas, ok por enquanto? Principalmente reserva de lucro, né? Mas, sério mesmo, assim, embora, assim, eu sempre espero que vocês leiam o material mesmo, tá? Mas a minha preocupação maior no primeiro momento é a reserva legal. Mas ficou claro para vocês? Dos 5%, dos 20%. E se ela optar por não fazê-la, pode, contanto que aconteça esse cenário aqui dos 30%. Ok aqui para vocês? Tá? Bom, e a parte de dividendos, Anderson? Vamos lá.
Bom, então vamos lá, dividendos, né? A parte que os acionistas, né, investidores mais gostam, ou seja, é justamente a remuneração, né? A contrapartida do investimento feito pela empresa. Então, basicamente é o seguinte, no Brasil existe uma coisa chamada dividendos mínimos obrigatórios, tá? Isso acontece em poucas partes do mundo, o Brasil é uma delas, tá? Porque sugere-se que uma empresa, para ser mais sustentável, ela não deveria ficar distribuindo sempre dividendos. Por quê? Porque do lucro dela precisaria o quê? Reinvestir, 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 né? Mas, claro, é evidente que você também investe com um propósito, né? Com um propósito de receber uma certa remuneração. Bom, então basicamente é o seguinte, se o dividendo não estiver previsto no contrato, né, ou omisso no contrato, aliás, no estatuto, perdão, os dividendos serão pagos na base de 50% do lucro ajustado. E eu depois explico o que é o lucro ajustado aqui. Se estiver previsto no estatuto, né, eu não posso ter uma distribuição de dividendos inferior a 25% do lucro ajustado. Então, precisa ser ou maior ou igual a 25% desse lucro ajustado. Então, repare que no Brasil, eu sou obrigado a distribuir dividendos, né? Ou seja, se não tiver previsto no estatuto, 50% do lucro ajustado. Se estiver previsto no estatuto, vai ter que ser um percentual igual ou maior do que 25% do lucro ajustado. E o que quer ser lucro ajustado, Anderson? O lucro da DRE, menos a reserva legal, menos a reserva de contingência, e se houver alguma reversão da reserva de contingência, ela vai ser o quê? Somada, né? Porque ela não foi utilizada no período passado, então ela pode ser utilizada como base de cálculo para justamente calcular os dividendos. Então, qual é o exemplo que eu dou aqui no material? Está aqui, ó. Por exemplo, ó, a empresa gerou um lucro de R$1.000. Reserva legal de 5% sobre o lucro, não é isso? 5% sobre 1.000 vai dar o quê? 50. Hipoteticamente, ela constituiu R$150 de reserva de contingência. Então, 1.000 menos 200 vai dar 800. Entretanto, das reservas de contingências que foram constituídas no ano anterior, eu estou revertendo, não utilizei 100. Então, a minha base para o lucro vai ser de 900. Dividendo mínimo obrigatório não estava previsto no estatuto, então a empresa vai colocar 50% sobre esse lucro líquido ajustado. Então, R$450, que é 50% de 900. Se houvesse no estatuto a informação, né, eu precisaria, no mínimo, colocar 25% desse lucro. Ela poderia botar mais, 30, 40, 50, 60, né, 80, ela precisa colocar em estatuto, né? Ou seja, não pode ser inferior a 25%. Então, ou seja, no Brasil existe aí a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios. Aqueles fundos imobiliários, eles têm que ser 100%, né? Do quê? Quando é fundo imobiliário, estava lendo esses dias, a distribuição de dividendos deles, depois que eles apuram o resultado, do cotista, né? Acho que sim, não lembro direito, não lembro agora direito. Se fundo de investimento tem que distribuir tudo, não sei se são obrigados a distribuir tudo. Só os fundos imobiliários, eu não lembro. Né? Entendi. Não lembrava disso não, né? Mas as empresas, né, que tratam, né, que estão trabalhando de acordo com a Lei 6.404, aí tem que respeitar esses percentuais, né? Que talvez nem sempre seja o caso. Porque acontece, no fundo de investimento, às vezes, ele está dentro de uma regulação do próprio Bacen, né, que existe uma norma própria, né, para os bancos e para as instituições financeiras, né, ou assemelhadas em relação a esses percentuais, né. Mas do dividendo é esse aqui, tá? Ou seja, o que talvez gere dificuldade é lembrar do lucro ajustado, né? Ou seja, porque não é do lucro efetivo da DRE, é do lucro ajustado, né? Então, esses dois assuntos que nós tratamos aqui, chovia em prova, não tinha prova de fiscal sem esses assuntos. Com os CPCs, o pessoal deu uma trégua, mas, né, eu não vou deixar, obviamente, de falar com vocês sobre esse assunto.
E aí, querem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Fiquem à vontade. Tranquilo por enquanto? Vamos fazer então as questões aqui. As questões estão aqui embaixo. Professor, quando o senhor pega os dividendos aí, como o senhor falou antes, aí se eu não tenho esse dinheiro, 400 ali de caixa, Se eu não tenho os 450, né? Se eu tenho, por exemplo, 200, eu vou botar 250 em lucro a realizar. Ou seja, tenho lucro, né? Mas... porque, por exemplo, se eu tenho que distribuir R$450 de lucro, ou R$450 mil, R$450 milhões, né? E do meu lucro efetivo eu só realizei 200, ou seja, só entrou de caixa 200, eu vou distribuir esses 200 e 250 vai ficar como lucros a realizar. Assim que realizar, né, assim que esse lucro de fato for realizado em caixa, eu vou distribuir. Tem 3 questões aqui envolvendo DLPA. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Dê uma olhada na questão 5. Essa questão achei fácil, né? Mas só para a gente reforçar. Ajustes de exercícios anteriores afetam a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, desde que sejam derivados de fatos subsequentes. Certo ou errado? Eu acho, agora seriamente falando, né? Até o cara que de repente ele não lembra muito disso, acho que ele consegue fazer uma analogia com a língua portuguesa. Repare que tem 2 palavras que são antagônicas aí. Dê uma olhada aí. É isso. A ajuste de exercício anterior não pode ser relativo a fato subsequente. Jamais, né? Não é isso? Ou seja, é um fato que já ocorreu e não um fato que vai, né, que virá a ocorrer. Então só pode estar errado essa questão. Ok? Beleza? Tá? Então 5 é errado aí. Em relação à reserva estatutária, a empresa em seu estatuto deverá... Eu comentei algumas coisas da reserva estatutária aí, está no material de vocês também, essa informação. Ou seja, não é obrigatório, mas se a empresa resolver fazer, o que ela precisa indicar aí, dentre as informações que a gente comentou aqui? Segregar uma parcela de lucros com o objetivo de não distribuí-lo como dividendos? A C já faz mais sentido, né? Porque, na verdade, na reserva estatutária, eu não tenho determinação do que eu vou fazer com o recurso. Não tenho. No estatuto, que a entidade vai determinar para o que vai usar. Aqui já determinou que seria em relação a dividendos. Então, a princípio, não faz sentido. Agora, definir partes beneficiárias. Barulho estranho aqui, hein? O que é isso? Hã? Será que é uma retaliação? Vai brincando, vai. É alguém lá do multiverso. Hein? Aqui, fica aqui. Não vou aparecer não, mas vou ficar aqui. Então, ou seja, na reserva estatutária, a entidade vai definir ainda o que vai fazer com o recurso e vai estabelecer também o percentual do lucro que ela vai utilizar, né, como reserva estatutária. Então, dentro dessas características aí, a que mais se aproxima quem é a letra C, né? Então, ela fixa critérios para determinar qual é a parcela do lucro a ser utilizada. Então, letra C. Bom, na questão 7, eu acabei de verificar aqui que faltou uma informação, tá? Eu queria que vocês adicionassem por gentileza, tá? Coloquem aqui, por gentileza, que o patrimônio líquido, né, inicial da empresa é de R$300 mil. Eu acabei, por algum motivo, subscrevendo essa informação. A questão 7 ali, ó,
adiciona ali que o capital, aliás, o patrimônio líquido inicial de uma empresa foi de 300 mil reais. O restante está de boa aí. Essa eu gostaria que vocês fizessem, por gentileza. O que aconteceu? Ela iniciou o capital, o PL, com 300 mil, não houve aumento de capital, tá? Não houve distribuição de dividendos extraordinários, nem pagamento de juros sobre capital próprio. A empresa apurou um lucro de 90 mil reais, tá? E destinou parte do lucro da seguinte forma: constituir a reserva, de acordo com a obrigatoriedade dela, a legal, né? Constituiu reserva estatutária de 3 mil reais e destinou 6 mil reais, né, para a reserva de expansão, que é a reserva orçamentária. Então, ele fala o seguinte, ó, o Estatuto Social da empresa prevê pagamento de dividendo obrigatório no valor de 25% do lucro líquido. Então, ele quer saber o seguinte: quanto a empresa vai pagar de dividendos e qual o valor do PL no final de 2015. Tá? Então, lembrando, adiciona a informação que ela iniciou o ano com 300 mil reais de PL. Aí, gerou lucro, vai constituir reserva, vai pagar dividendos. Qual é o saldo final do PL dela? Enquanto isso, eu já vou escrevendo aqui da demonstração das mutações do patrimônio líquido.
Ó, lembra que por dividendos é o lucro ajustado, tá? Tem que ajustar o lucro. Não vai pegar os 25% sobre o lucro cheio e vai aplicar não, tá? Tem que tirar a reserva legal. Tem que tirar também a reserva estatutária e a reserva de expansão, né? Não, só de contingência. Só de contingência. Ó, aqui é 300 mil reais, ok? Beleza? Só que acontece? 90 de lucro. Vou constituir quanto então de reserva legal? 4.500. Como ele não fala qual é o capital social aqui, a princípio eu vou constituir os 5%. Porque 300 mil é o PL. Certo? Eu não falo quanto eu tinha de reserva legal antes. Para saber se eu ultrapassei ou não o limite. Não é isso? Então, mas tenta ajustar aí enquanto a gente faz aqui, ó. Do 20% aí que eu não estou muito entendendo. Beleza, 5% do. Aí não pode ter 20% da reserva legal anterior? Não. O total da reserva legal, somando ao que eu tinha mais a que eu vou constituir, não pode ultrapassar 20% do capital social. Só que na questão ele não fala qual é o capital social. Ele fala só qual é o PL, que eu falei para vocês incluir aqui essa informação. Ele não fala que o PL é constituído só de capital social, ele não fala isso. Tá? Então, a princípio, se ele não deu essa informação, vou constituir 5 normalmente, 5%. O social, para lembrar, é o capital integralizado. É o realizado, isso. É que é a mesma coisa. Integralizado e realizado é a mesma coisa. É porque eu assimilo mais com a palavra integralizado. Oi? Não, só de contingência. Só de contingência. A gente colocou aqui no quadro. Lucro ajustado, lucro da DRE, menos reserva legal, menos reserva de contingência, mais qualquer reversão de reserva de contingência. Essa questãozinha, se você diminui um, você acha A. Se você diminui outro, Então, o cara fez de maldade mesmo. isso aí que eu... Essa do estatutário, então, não entra. Não entra para dividendos? Não. A gente não escreveu aqui? Escreveu, né? Oi? Isso, ou seja, ela não vai ser utilizada para o lucro ajustado. Não vai ser.
O que eu estou botando aqui, agora, que vai ser o assunto posterior, de certa forma tem relação com essa questão aqui. Por quê? Porque vão ter alterações no patrimônio líquido que são alterações apenas qualitativas. Lembra que a gente falou na aula de contabilidade geral? Né? Assim, o fato permutativo e o fato modificativo. Lembra que nós falamos sobre isso? Isso, exatamente isso. E se a gente for parar a pensar, no próprio PL eu posso ter fatos permutativos. Ué, mas como assim fato permutativo? Vocês vão ver nessa questão aqui que a gente vai avançar para a DMPL. Então, por exemplo, deixa eu apagar ali no cantinho para fazer por lá. Ó, não esbarrei nenhuma vez aqui, porque aqui foi o que eu quebrei, ó. Para ver o problema estava nesse aqui, né? E eu quero negociar a lâmpada com uma cerveja lá. Eu falei, ó, ganhei a cerveja aqui do meu aluno. Qualquer coisa eu posso pagar com a cerveja. Então vamos lá. O saldo inicial do PL era quanto que nós falamos ali, que eu esqueci de colocar? 300 mil. Beleza. Vou deixar esse cara aqui por enquanto para cá. O lucro foi de quanto? 90. Como ele não fala qual é o meu capital social anterior e nem o saldo de reserva anterior, eu posso constituir 5% de reserva legal. Ok para vocês? Então aqui, ó, menos 5% de reserva legal, que vai dar o quê? 4,5. Eu tenho reserva de contingência? Não, nem reversão de reserva de contingência. Então, ou seja, o meu lucro ajustado vai ser quanto? 85.500. Então, desse cara aqui, eu vou distribuir quantos dividendos? 21.375. Então, ou seja, aqui tem parte da resposta, certo? Ou é a A ou é a B. Todos concordam com isso? Aí eu vou fazer agora um link aqui interessante. Tá? Vou fazer um link com a demonstração das mutações do patrimônio líquido, pelo menos nessa parte aqui. Ele quer saber qual é o valor final do patrimônio líquido. Tá? Então vamos lá, vamos pensar o seguinte. O lucro afeta o patrimônio líquido? Sim, afeta para mais. A distribuição de dividendos afeta o patrimônio líquido? Sim, afeta para menos. Então repara o seguinte, o meu PL foi afetado positivamente pelo lucro de 90 e negativamente pela distribuição de dividendos, vocês concordam? Agora, o fato de eu ter constituído reservas do lucro, isso afeta o meu PL? Assim, eu digo, afeta o valor final do PL? Não afeta. Por quê? Porque eu só troquei um pouco do lucro por um pouquinho de reserva. Ou seja, então, na constituição de reservas, eu estou me referindo a um fato o quê? Permutativo. Porque se a reserva é constituída a partir do lucro, e o lucro já afetou o meu PL, se eu peguei parcelas do lucro para constituir reserva, essa constituição de reservas não afeta em nada o valor final do meu PL. Ok para vocês? Tudo bem? Então, a conta é mais simples do que a gente imagina. Qual vai ser o saldo final do PL? O saldo inicial mais o lucro de 90 menos a distribuição de dividendos, que vai ser de quanto aqui? De 21, perdão, aqui é mais, perdão. Menos 21.375. Ou seja, a constituição da reserva legal, da reserva estatutária, né? E da destinação da reserva de expansão, todas elas vão ficar dentro do próprio PL. Porque existe uma demonstração para isso, que é das mutações do patrimônio líquido, que é justamente identificar o seguinte, olha, do lucro constitui reserva. Mas o PL, está tudo dentro do PL, galera. Está tudo dentro do PL, ok para vocês? Tá? Então o saldo final aqui vai ser quanto? 368.625. Qual é a resposta aí? B de bola. Ok para vocês aqui? Então, ou seja, talvez a parte mais enjoadinha é vocês lembrarem do lucro ajustado. Né? Porque para fazer a distribuição de lucros, eu preciso tirar a reserva legal, se houver essa de contingência também. Vocês colocam isso aí para você fazer tipo uma DRE, né? Oi? Eles colocam essa informação aí embaixo para você fazer tipo uma DRE. Você acha É uma forma, né, de fazer
E ela faz total sentido com a DMPL, porque a DMPL é uma demonstração que evidencia as mutações do patrimônio líquido. No material de vocês aqui, né, vai estar lá assim, uma sugestão de layout. Vou botar aqui em cima. Aí o senhor falou que vai ser só se tivesse reserva legal e reserva de contingência, né? Para fazer o lucro ajustado, né? Tá falando, né? Mas essa reversão de uma lá que você somava, A da própria de contingência. Se tivesse a reversão também, ela entraria no cálculo. como está abreviada, que é Reversão da reserva de contingência. Isso. A lógica, professora, é que teoricamente os acionistas não têm domínio sobre essas duas reservas, né? Obrigatória porque ela é obrigatória, ponto, você tem que cumprir, legalmente. E a de contingência, porque teoricamente se ela acontecer, Sim. Isso é basicamente isso. Se eu não utilizei, não faz sentido ela constar lá, né? Então, por isso que a norma sugere que você volte com ela. Sim, para voltar para os acionistas, justo, né? Se a gente for para pensar, justo, né? Exatamente. Deixa eu botar aqui. Aqui ela tem uma... É que talvez no material de vocês tem isso aqui, ó. A DMPL, eu não queria que vocês se preocupassem em lembrar do layout dela, mas estou mostrando para vocês aqui só vocês entenderem a lógica da DMPL. Ou seja, a DMPL, ela é, como nós falamos ontem, né? Ela é obrigatória somente para o CPC 26. Obrigatória para o CPC 26. Então, ou seja, o que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido? É uma demonstração que evidencia todas as alterações ocorridas no patrimônio líquido, em todas as contas do patrimônio líquido. Só que as alterações podem ser de formas permutativas, que não alteram seu valor final, ou modificativas que acabam alterando o seu valor final. Então, qual é a lógica da DMPL? Por exemplo, a conta capital social, ela pode ter um saldo aqui inicial e ela pode sofrer aumentos ao longo do período. Vocês concordam? O que vocês acham disso? Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, a capital social realizado, saldo inicial. Durante o período, eu posso ter um aporte de capital social. Então, o saldo final, ele muda. Ao mesmo tempo, eu posso já ter um saldo de reserva legal e, por conta de um lucro do exercício, esse saldo aumentar. Ok para vocês? Então, ele tem linha e tem coluna. A linha representa justamente as contas. E a coluna, se houve acréscimo ou decréscimo de cada conta. Tá? É uma sugestão de layout. Assim, não tem nada na legislação falando, tem que ser isso aqui, mas sugere que seja algo parecido com isso. Entretanto, o que costuma cair mais em prova é o seguinte: quais são os itens que de fato alteram o PL? Eu botei aqui, ó, alterações no PL, né? Olhando primeiramente quais são os componentes do patrimônio líquido. Capital social, aí ele pode estar entre subscrito e a realizar, né? Reserva de capital. O que é reserva de capital, Anderson? São aumentos no patrimônio líquido que não transitaram pela DRE. Ou seja, reserva de capital, vou botar aqui, ó. Reserva de capital. Aumentos no PL não transitam pela DRE, são transações realizadas pelos proprietários de capital. Bom, vamos lembrar aqui da DRA que nós falamos ontem. Demonstração do resultado abrangente. O que deve contemplar a DRA são itens que impactam o PL, nós falamos sobre isso?
impactam o PL, não transitam pela DRE e nem são transações realizadas pelos sócios. Ok? E o que são reservas de capital? Aumentos do PL que não transitam pela DRE, mas que são transações realizadas pelos proprietários de capital. Então, olha que interessante. O PL pode ser impactado pela DRE, certo? E o PL pode ser impactado por transações que não transitam pela DRE. Se foi pelos sócios, reserva de capital. Se não foi pelos sócios, outros resultados abrangentes, que nós falamos ontem. Ou seja, essa é a lógica. Então, o PL pode ser impactado por 3 variáveis. Pela DRE, por transações que não impactam a DRE, mas foram feitas pelos sócios, e transações que não impactam a DRE, mas que não foram feitas pelos sócios, que nós falamos quais são ontem, algumas delas aqui ontem, né? Anderson, mas me dá um exemplo de reserva de capital, então. Vamos imaginar que a empresa compre 100 mil reais em ações dela mesma. Sabemos que essa transação configura o quê? Ações em tesouraria. E essa conta de tesouraria, obrigatoriamente, é uma conta redutora do PL. Por quê? Porque eu retiro do mercado ações para serem negociadas. A própria empresa comprou. Então, 100 mil reais que eu comprei, débito em ações de tesouraria, redutora do PL, e crédito na conta banco de 100 mil reais. Uma das possibilidades da empresa utilizar as ações de tesouraria é justamente fazer o quê? Vender. Vender por um valor maior do que ela comprou. Aí eu vou vender essas ações que eu comprei por 100 mil por 120 mil. É possível? É possível. Tive um ganho de 20, não tive? Então, entrou 120 mil reais no caixa, ou no banco. Vou gerar uma conta credora para zerar a conta de ações de tesouraria. E esses 20 mil reais vai ser o quê? Reserva de capital. Por quê? Aumentou meu PL, não transitou pela DRE, mas foi uma transação realizada pelos proprietários de capital. Ok para vocês aqui? Tudo bem? Tá? Então, ou seja, componentes do patrimônio líquido para a gente relembrar, né? Capital social, reserva de capital, as próprias reservas de lucros, que acabamos de falar aqui, né? Ações de tesouraria, que é uma conta redutora, ajuste de avaliação patrimonial, que pode ser para mais ou para menos, prejuízos acumulados, que obrigatoriamente é para menos, e que nós falamos ontem, outros resultados abrangentes. Falem 2 aí de nós falamos ontem. Você até falou sobre um hoje. Quais itens poderiam entrar como resultados abrangentes aqui? Não, impairment não. Você falou de hedge. Foi de hedge, né? Ganhos ou perdas, né, de transações de hedge. Né? Instrumentos financeiros mensurados a valor justo por outros resultados abrangentes. A gente vai falar sobre isso. Ajuste de avaliação patrimonial. Ganhos ou perdas atuariais em planos de benefício definido. Nós vamos falar sobre isso hoje e amanhã. Conversão das demonstrações contábeis no exterior. Também vamos falar sobre isso. Então, assim, são itens que afetam o PL, mas não transitam pela DRE e nem são transações com os proprietários de capital. Então, impactam o PL também. Aí, qual é o macete aqui? O que normalmente a banca pede? O impacto no PL final. Qual o valor final do PL? Então, ou seja, alterações no PL podem ser permutativas ou modificativas. Permutativas não alteram seu valor final. Então, exemplo, constituição de reservas. De lucros, né? Vou botar aqui, ó. Constituição de reservas de lucros. Mas por que não impacta aqui? Porque o lucro já impactou. Então, se eu pego parte do lucro e constituo reserva, esse cara não altera mais o meu PL em valor. Só altera a sua composição. Vocês concordam com isso? Se eu tenho 100 mil reais de lucro, 100 mil reais impactou meu PL. Se desse 100 mil constitui 5% de reserva legal, ele não impactou mais em valor final o meu PL, só mudou a composição. Não é isso? Né? Aumento de capital social com reservas, também não impacta em nada. Aumento de capital social com lucro, também não impacta em nada. Agora, o que impacta efetivamente o PL em valor? O lucro ou prejuízo. As próprias ações em tesouraria impactam para menos. Os ajustes de avaliação patrimonial que podem impactar para mais ou para menos. Esses ou os resultados abrangentes que podem impactar para mais ou para menos. E a constituição de reserva de capital, que nós acabamos de falar aqui. Ou seja, o macete é esse. A banca pede
Isso, ela dá várias transações. Eu quero saber o que de fato vai impactar o seu valor final do patrimônio líquido. Diga aí. Ali na expectativa, o senhor colocou aumento de reserva de capital, é isso? A constituição de reservas de lucros, né? Aumento de capital com reservas. Inclusive a reserva de capital? Sim, porque como eu já constituí reserva de capital, a reserva de capital por si só, ela aumentou o PL. Como eu constituí o capital através dela, essa transação é só permutativa, entendeu? Porque a reserva, quando constitui a reserva, esse cara aumentou o PL. Então, se eu uso esse cara para aumentar a capital social, já não tem mais impacto. Isso. A pergunta que eu quero fazer é se a reserva de capital ela só aumenta. Só aumenta o PL? Só aumenta o PL. Ela nunca diminui. Só aumenta. Ajuste e avaliação patrimonial. São aqueles itens que são mensurados a valor de mercado, lembra? Nós falamos ontem? Ou seja, ativos ou passivos que são mensurados a valor de mercado. Se houver uma alteração, aumenta o meu PL. Eu até falo assim, ó, não fiquem preocupados em saber quais são esses itens, porque a própria banca vai informar. Porque depende muito da circunstância para ela falar o seguinte, ó, esse cara aqui é valorado a valor justo. Então, assim, não tem uma receita de bolo, né, em relação a isso. De avaliação patrimonial, foi o que perguntou ele. Já. Tá. Não tô falando não, já mesmo, é porque eu olhei aqui a hora aqui. Vamos fazer, só pra gente fechar aqui a DMPL. Vamos matar só essas três aqui, que a gente faz uma pausa aqui, ó. Ó, e de novo, o que eu comentei com vocês ontem? Na DMPL terão os outros resultados abrangentes. De qualquer forma, eu preciso evidenciar separadamente a DRA, ok para vocês? Então, olha essa questão aqui, ó. O conjunto completo de demonstrações contábeis a ser apresentada pelas sociedades constituídas por ações inclui a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a qual deverá conter o resultado abrangente do período, exceto quando houver demonstração do saldo abrangente apresentado em separado. E aí? Ou seja, tendo ou não a DRA separada, eu preciso na DMPL constar essa linha, ou essa coluna que seja. Porque se ela faz parte do PL, tudo que envolve o PL precisa estar na DMPL. Ou seja, o fato de eu elaborar individualmente a DRA não significa que ela não deva constar na DMPL, pelo contrário, ela faz parte do PL. Então, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Ok para vocês? Então, isso está errado. A próxima. De acordo com a Lei 6.404, julgue o próximo item a respeito da elaboração e apresentação das principais demonstrações contábeis. Nós falamos sobre isso ontem, né? A apresentação das demonstrações das mutações do patrimônio líquido é facultativa perante a Lei 6.404? Verdade. É obrigatório somente para o CPC 26. A DLPA é obrigatória para a Lei 6.404. Agora, lembrando, mas se a empresa quiser elaborar a DMPL para atender a Lei 6.404, ela fica desobrigada a apresentar a DLPA. Ok para vocês? Porque ela vai estar junta, né? Vai estar junta. Por isso sonhou com isso ontem, né? Assim, DFC, DVA, DLPA, DMPL, né? E para a gente fechar aqui, ó, isso aqui é bem interessante, ó. Considere as seguintes transações realizadas pela companhia inglesa. Tem 6 transações aí. Eu quero saber o que de fato alterou o valor do patrimônio líquido. Dê uma olhada aí, por favor.
Letra? Bom, tem umas aqui que a gente consegue ver que são com certeza, né? Por exemplo, o lucro altera, certo? Então, essa aqui o lucro altera. Então, ou seja, se o lucro altera, eu elimino a B, né? A D, a B e a D, certo? O lucro altera. Agora, qual é a pegadinha aqui, por exemplo? Eu vou fazer aleatoriamente aqui, tá? Emitiu novas ações com ágio. Reserva de capital. Certo? Se ele emitiu com ágio, é como se ele estivesse emitindo 100 mil ações e vendendo por 120. Tá? Isso altera o PL, ok? Então, a... Oi? A questão está pedindo qual que altera, aí você falou que o lucro altera. Por que vai eliminar? Não, eu elimino a B e a D. Porque a 5 aqui é o lucro, né? Então, o lucro altera. Então, eu tô falando, para efeito de marcar, eu elimino a B e a D, porque a B e a D não tem a 5. Ah, tá. Entendeu? Não, eu tô falando a estratégia de prova mesmo, entendeu? Tá? Então eu já elimino aqui. Então, ou seja, a 2 emitiu novas ações com ágio, eu sei que altera. Então aqui eu tenho 2 e 5 aqui, 2 e 5 aqui e 2 e 5 aqui. Não me ajudou muito, ok, continua a mesma aqui, beleza. Agora, olha essa aqui que interessante. Pagou dividendos anteriormente propostos e aprovados pela companhia. Isso altera? O que vocês acham? Então, mas ele constituiu o dividendo ou está só pagando? Já está lá no exercício passado o dividendo, só está pagando. Olha que pegadinha legal isso aqui, ó. Porque, na verdade, aconteceu. Quando constitui dividendos, por exemplo, 2021, o período lucro constitui dividendos. Aí gerou um passivo para ser pago no ano seguinte. Ele só está pagando, ó. Pagou dividendos anteriormente propostos. Já constituiu lá atrás. Só está gerando passivo. Então, esse cara aqui não altera. Fluxo de caixa. Ou seja, elimina o passivo com saída de caixa, ok para vocês? Então, esse 4 aqui ele não rola. Então, eu já elimino aqui a C. Certo? Então, só fico entre a A... A D já estava eliminada, né? Já estava eliminada, né? Então, vai ficar entre a A e a E, certo? Então, vamos para 3 aqui. Reconheceu variação cambial de controladas no exterior. O fato de reconhecer variação cambial de controladas no exterior só gera uma receita, né, de equivalência, uma receita de variação cambial, né, ou uma despesa com variação cambial. Mas assim, isso vai impactar onde? No lucro, na DRE que já está aqui. Então isso aqui é redundante. Então esse cara aqui não afeta em nada. Tá? Porque, na verdade, esse cara aqui vai afetar quem? O lucro. Né? Então esse cara aqui não afeta em nada. Então a 3 morre. E a 6 aumentou o capital social com reserva de lucro. Já constitui a reserva? Oi? Então, mas o que acontece? Aqui é o seguinte, foi o que eu falei mais cedo, né? Eu falei que já falar sobre isso daqui a pouquinho. O fato de ter recebido um terreno com restrições a serem cumpridas gera o quê? Uma contrapartida. Então, eu não posso colocar no PL esse cara. Ele vai ser o quê? Passivo, inicialmente. Então, é porque, na verdade, ele fala ali, o fato de eu reconhecer variação cambial de controle no exterior é uma receita, ou uma despesa, que pode vir a afetar quem? O lucro. Então, ou seja, na verdade aqui, o fato de reconhecer minha variação cambial no controle no exterior, naquele momento por si só, não está afetando o PL ainda. O que vai afetar o PL é somente a apuração do resultado, entendeu? Ele vai impactar em algum momento aqui, ou pode estar vendo não impactar em nada, porque às vezes eu posso ter uma outra variação, para mais ou para menos, que compense essa lógica aqui. Não, dá. Sim. Né? Aí a questão aqui é o seguinte, certamente aqui o que impacta é o lucro, né? E a emissão de novas ações com ágio. Essa aqui, se não tivesse restrição, eu reconhecia diretamente como receita que impactaria o meu PL.
Mas como eu tenho restrição, a gente vai falar no CPC 07, isso aqui é um passivo inicialmente. Tá? Então, essa aqui é a letra A. Beleza?